Oi pessoal, meu nome é Clarissa, eu sou autora do blog Abrindo Parênteses e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre entretenimento e lazer aqui na Alemanha. Quem sugeriu esse tema, na verdade, foi o meu irmão. Eu postei lá no Facebook que eu queria algumas ideias, eu tava sem muita inspiração aí para o que gravar de vídeo. E aí ele comentou dizendo que quando ele morou no Japão, ele ficou muito surpreso com como era difícil ir no cinema lá. Que é uma coisa que a gente considera tão normal no Brasil, mas ele disse que além de ser caro, não eram todos os filmes que passavam no cinema lá no Japão, e às vezes eles demoravam muito para chegar, ou às vezes nem passavam. E ele sugeriu que eu comentasse um pouco como que funciona isso aqui na Alemanha, né? Então eu separei o que a gente mais gosta de fazer como lazer aqui em Colônia em algumas categorias. Por exemplo, cinema, teatro, shows, os serviços de streaming também que a gente usa. E eu vou falar um pouco sobre o preço dessas coisas, algumas peculiaridades que eu acho interessantes aqui da Alemanha e vou dar a minha opinião sobre se eu acho isso acessível ou não. Então eu vou começar falando sobre cinema, que é uma das coisas que eu particularmente mais gosto. Aqui em Colônia eu dei uma olhada rapidamente aqui no Google e eu achei 17 cinemas na cidade. Não são salas de cinema, são cinemas e cada um deles tem mais ou menos 3, 4, às vezes 5 salas de cinema. O mais barato que eu vi é um que a gente vai bastante, que chama Metrópolis. Primeiro porque ele é mais perto aqui de casa e segundo por uma coisa que eu já vou explicar. Ele custa R$ 4,50 de segunda a quarta e R$ 5,50 nos outros dias da semana. E o cinema mais caro chama Residence, que ele custa R$ 12,50 em qualquer dia da semana se a sessão for antes das 5 da tarde e R$ 14,50 qualquer dia da semana se a sessão for depois das 5 da tarde. Alguns desses cinemas eles fazem uma diferenciação nessa questão do horário e também se o filme é infantil ou não, então pode ter uma oscilação de preço, às vezes 10 euros, às vezes 7 euros, dependendo do horário e do tipo de filme. O que acontece? Os cinemas tradicionais, que são, por exemplo, o Residence e o Cinedom, que também são os mais modernos, são os cinemas onde chegam todos os filmes, sabe? Chega blockbuster, chegam os filmes do Oscar, tipo, tudo que é filme que vai passar no cinema passa nesses cinemas. Só que aqui na Alemanha existe uma cultura que eu acho super problemática, que é a questão da dublagem. As mídias aqui, elas vêm todas dubladas. Então esses cinemas maiores e mais modernos e que é onde a maioria do pessoal vai, onde o público se concentra, eles recebem os filmes quase que só dublados. Então, por exemplo, eu nunca fui no Cinedom, porque tipo, ele fica do lado do lugar onde eu trabalho, eu passo dentro do cinema, inclusive, para cortar caminho para chegar no trabalho, e eu nunca assisti um filme lá, porque todos os filmes que eu queria assistir chegavam no Cinedom dublado em alemão. Então, por exemplo, Aquaman veio dublado, Animais Fantásticos e Onde Habitam, Bohemian Rhapsody, Nasce uma Estrela, todos esses filmes passaram tanto no Residência quanto no Cinedom dublados. E primeiro, eu não gosto de filme dublado. E segundo, eu não tenho um nível de alemão bom o suficiente para entender um filme que seja inteiro dublado, sabe? Então, existe essa questão. E aí o que acontece é que os cinemas que a gente chama de cult, que são os cinemas menores, que ficam nos bairros que eles são considerados bairros artísticos aqui de Colônia, por exemplo, o Metrópolis, esse cinema eles geralmente passam filmes antigos, curta-metragens, animação, filmes independentes, todas essas outras coisas que não são destinadas ao grande público, são esses outros cinemas que passam aqui. E é por isso que a gente chama eles de cinema cult. Só que além desses filmes, eles também passam os grandes títulos que são destinados ao público em geral, com a diferença de que nestes lugares o áudio original está disponível, às vezes sem legenda, às vezes com legenda em alemão. Então, o que eu acho sobre a questão da acessibilidade? Em termos de preço, eu acho ok, porque você tem uma variação muito grande
de preços, em termos de opções de filme e a questão do áudio, eu acho um pouco mais restrito. Primeiro porque os filmes eles demoram bastante para chegar aqui na Alemanha. Eu tomei todos os spoilers de Vingadores Guerra Infinita, porque chegou aqui quase um mês depois de ter passado no Brasil e ter passado nos Estados Unidos. Então a questão da disponibilidade não é muito boa, mas o que eu acho mais complicado é a questão do áudio, sabe? O segundo item que eu separei nessas categorias é teatro, que também é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Existe o Cologne Musical Dome, que fica no centro da cidade, ele fica do lado da catedral, que é o ponto turístico mais conhecido aqui de Colônia. É um teatro muito bom, do lado de fora ele é esquisitíssimo, ele é feio, porque era uma construção e na verdade era para ser temporária, mas aí ele foi ficando, e no final das contas virou o teatro da cidade, eles resolveram deixar do jeito que era. Mas dentro ele é bem legal, ele é até relativamente luxuoso, assim, com um tapete vermelho, com umas luzes diferentes e tal. Cabem 1.600 pessoas sentadas na sala principal de teatro que tem. E vários dos espetáculos que passam pela Alemanha passam por Colônia. Colônia é uma cidade muito boa nesse quesito, assim, eu acredito que ela seja a São Paulo da Alemanha, sabe? Porque tem coisas que às vezes não vão para Berlim, shows e peças e coisas que às vezes não passam por Berlim e passam por aqui. Então, nesse aspecto eu acho muito bom. Em janeiro a gente foi assistir a peça Miss Saigon, lá ali no Cologne Musical Dome. Foi uma peça incrível, assim, ó, produção maravilhosa, espetáculo sensacional, os atores, assim, ó, produção de qualidade mesmo. E a gente pagou 60 euros, se eu não me engano, no ingresso. Os preços especificamente do Miss Saigon, eles variavam de 30 euros até 120. Então, esses preços dependem, digamos, da onde que fica o assento, onde você vai ficar. O dia da semana, durante a semana, às vezes, geralmente é mais barato, e o final de semana é um pouco mais caro. Então, depende aí da escolha que você vai fazer. A gente optou pelo ingresso médio, que foi, digamos, 60 euros por pessoa, então 60 euros para mim e 60 euros para o Leandro. A gente pegou a opção que era no balcão, que é aquele mais alto, na primeira fileira, não no meio, um pouco do lado. Então, que eu acho um lugar muito bom em termos de visibilidade, e o preço do ingresso para aquela localização ali dentro do teatro achei bom também. Agora, se você quiser uma opção mais barata, existiam ingressos que começavam em 30 euros, 40 euros, e se você quiser uma opção um pouco mais VIP, tem os ingressos mais caros, que vai até 120 euros. Então, se você quiser sentar bem na frente do palco, se você quiser pegar aqueles balcões que ficam nas laterais, também é um pouco mais caro, mas existe a opção se você quiser gastar aí um pouco mais. Além desse musical Miss Saigon, outra peça que está em cartaz agora em fevereiro é Chicago, que também é bem famoso, a maioria do pessoal conhece. E outra coisa que vai ter, que eu achei legal comentar, por exemplo, que vai ser no Musical Dome, vai ser o RuPaul's Drag Race. Eu não sei exatamente como que funciona, porque eu não assisto o reality, então eu não sei se é uma apresentação das drags ou se é alguma etapa do programa que é ao vivo e que passa aí pro pessoal, mas vai ter aqui em Colônia. E os ingressos pro RuPaul's Drag Race começam em 50 euros e vão até 200 euros. Tipo, nossa, agora aconteceu um fenômeno aqui do sol aparecer, tipo, não tem sol na Alemanha, mas neste momento ele resolveu aparecer e ele está bem à minha cara. Mas tudo bem. A próxima categoria de lazer e entretenimento que eu vou falar são os serviços de streaming. Nós focamos em serviços voltados para filmes, seriados, músicas e, no meu caso, animes. Então, os serviços que a gente assina são serviços que exibem esse tipo de mídia.
Nós temos a Amazon Prime e a Netflix, as duas custam, a assinatura das duas custa a mesma coisa, custa R$ 7,99 cada uma. A grande questão que eu acho é que como você não tem como ter todos os conteúdos que você quer em um lugar só, você acaba tendo que escolher, sabe? Então, tem mais coisas que eu assisto da Netflix, por exemplo, o Leandro assiste mais coisas na Netflix, eu tenho mais coisas que eu assisto na Amazon, a gente opta por assinar os dois, e às vezes ainda se não tem o que você quer, você precisa pagar um extra por isso. Agora, por outro lado, um mercado que está muito mal servido aqui na Alemanha é o mercado de animes. Porque o que acontece? Existe Crunchyroll aqui na Alemanha, o serviço da Crunchyroll custa R$ 4,99, eu acho que é um dos mais baratos que tem. A questão é que eu não acho o catálogo deles tão bom quanto era no Brasil. O que eu tava assistindo no Brasil antes da gente se mudar? Attack on Titans e Sakura Card Captor, a temporada nova. E esses dois animes, por exemplo, não tem na Crunchyroll daqui. Existe um outro serviço chamado Wakanim, que é, digamos, o concorrente direto da Crunchyroll aqui na Alemanha, que esse serviço, por outro lado, tem esses títulos que eu assisto. Porém, a Wakanim tem um problema com o idioma, que os animes eles chegam na plataforma com o áudio original em japonês, mas não tem a opção de você selecionar a legenda que você quer. Então, ele detecta que você está na Alemanha, ele te mostra o catálogo de animes que está disponível na Alemanha e a sua legenda automaticamente é no idioma alemão. Se você está na Finlândia, você vai ter o catálogo da Finlândia, e você vai ter a legenda em finlandês. Então, se você está na minha situação, que você não fala alemão fluentemente ainda, você não vai conseguir consumir o conteúdo dele, sabe? E aí isso eu achei, tipo, o fim do mundo, entendeu? Tipo, eu achei um absurdo isso, entendeu? Eu não tava esperando que tivesse opção de legenda em português, mas pelo menos a legenda em inglês eu esperava, sabe? E aí eu fiquei muito indignada. Então, realmente, o mercado de animes é um mercado que precisa ser explorado, precisa ser melhorado na Alemanha, entendeu? E o último serviço de streaming, eu acho que é um serviço de streaming, né? Que a gente usa é o Spotify para músicas. A gente tem um plano família, que o plano individual custa R$ 9,99 e o plano família, eu não lembro agora se é R$ 13,99 ou se é R$ 14,99. Eu acho que é R$ 13,99. Ele é relativamente mais caro do que no Brasil. Se você comparar ali com os outros serviços de streaming, é o serviço de streaming mais caro que a gente tem. Mas eu escuto muita música, principalmente assim, no metrô, na academia e tal. E aí, por exemplo, na academia eu escuto música eletrônica, escuto pop. E aí, pra você ter essas coisas, não acho que vale a pena comprar separadamente. Acho que vale mais a pena pagar a assinatura do Spotify e ter o catálogo de músicas que eles disponibilizam ali. A próxima categoria de entretenimento e lazer que eu vou falar é uma que é muito especial no meu coração, que são shows. Se vocês assistiram lá o meu vídeo do Halloween, vocês já sabem todo o drama que era na minha vida para conseguir assistir shows, principalmente de metal, power metal, heavy metal, qualquer metal aí que vocês queiram. Então, falando sobre preços, bandas de metal que eu considero que elas não são tão conhecidas assim, tá? Por mais que, por exemplo, Halloween tem aí quase 40 anos de história, vários DVDs e tal, mas você não tem como comparar o Halloween com a Beyoncé, entendeu? Porque todo mundo conhece a Beyoncé, sabe? E nem todo mundo conhece o Halloween. Então essas bandas que eu acho que não são tão conhecidas, não são tão populares, na minha percepção, o preço dos ingressos delas variam entre 40 e 60 euros. Eu não vi nenhum outro ingresso até agora que fosse mais caro do que isso. Aí o que acontece? Eu tava lendo um pouco sobre, me informando aí para conseguir passar os preços direitinho para vocês. E aí o que acontece é assim, nesses shows que, via de regra, são mais caros, existe sempre uma categoria de ingresso que é na arquibancada, porque a maioria desses shows aqui
acontece em estádio, por exemplo, a Lanxess Arena, e aí você tem a pista e tem a arquibancada. E aí, geralmente, os ingressos da arquibancada nas laterais, eles são mais baratos, sabe? Então, por exemplo, pro Shawn Mendes tinha ingresso nessa categoria que estava vendendo por 45 euros e tinha ingresso da Ariana Grande nessa categoria que estava vendendo por 75 euros. Não, tipo, no caso da Ariana Grande não é tão barato, mas é mais barato se você considerar, se você comparar com o resto, sabe? Então, por exemplo, depois dessa categoria mais barata para o Shawn Mendes, os ingressos pulavam direto para 100 euros e eles variavam até 600 euros. E aí eu não sei exatamente qual que é a diferenciação aí entre 100 e 600 euros, porque os ingressos deles já estão esgotados, eu não consegui nem entrar no site para ver como que é. Mas, e daí da Ariana Grande, depois dos 75 euros pulava para 185 e até 450. Então, para concluir essa questão do lazer e do entretenimento aqui, eu acho que eu considero acessível, eu considero que as opções elas existem, que não existe uma dificuldade muito grande de você conseguir consumir o tipo de conteúdo e ter o entretenimento e o lazer que você quer. A questão é que você precisa priorizar, então é necessário ter na sua cabeça ali o que você gosta mais de fazer e talvez você não consiga fazer tudo ao mesmo tempo, sabe? Então você vai ter que priorizar uma coisa em frente à outra e vai ter que tomar algumas decisões. O que eu acho problemático na questão de filmes, seriados e os animes é a questão do idioma. Eu acho que ainda existe essa barreira na questão da dublagem, na questão das legendas. Por outro lado, eu acho que existem as opções, sabe? Que nem eu falei, a gente consome filmes e seriados na Amazon e na Netflix, mas não quer dizer que sejam só esses os serviços de streaming que existam aqui, sabe? De repente o seriado que eu queria assistir e que só tinha opção dublada nessas duas plataformas, em outra plataforma não tenha. Então, por isso que eu acho que é uma questão de escolha. Então essas foram todas as opções de lazer e entretenimento que eu consegui pensar e que eu achei legal para trazer aqui para vocês, junto com as minhas opiniões sobre se elas são acessíveis ou não e em relação aos preços também. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham conseguido entender, porque às vezes eu me empolgo e acabo falando um pouco demais. Se tiver mais alguma coisa que você gostaria de ver, não esqueça de deixar aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o seu joinha e mostrar para todos os seus amigos. Um beijo e até a próxima!